Tu sabe quando foi a primeira Copa do Mundo de futebol feminino? E aí, gurizada, meu nome é Helena Miller, eu sou especialista em futebol feminino e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre a história da Copa do Mundo de futebol feminino, que não por acaso, ano que vem será no Brasil. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo. Se tu curte futebol feminino, tu tá no lugar certo. Vamos comigo! Para falar sobre Copa do Mundo, a gente precisa voltar no tempo. Não tem como ser diferente, é uma aventura histórica. Primeiro, para quem não sabe, as mulheres foram proibidas de jogar futebol em vários países por um longo período. Eu trouxe até algumas datas aqui para vocês, eu vou colar porque eu não decorei, ó. Na Inglaterra, foram 50 anos de proibição, de 1921 até 1971. Na Alemanha, de 1955 até 1970. Na França, restrições nos anos de 1930 em diante. E no Brasil, também foram quase 30 anos em que as mulheres foram proibidas de jogar futebol, ou seja, de 1941 a 1979. Além desses países que eu citei, tantos outros também tiveram restrições por períodos, dentre eles Espanha, Escócia, Bélgica e Noruega. Essas informações são importantes de ser compartilhadas aqui com vocês, porque tem um povo na internet, um pessoal aí, que não conhece, e tudo bem não conhecer, né? Ninguém nasce sabendo, mas tem gente que, além de não conhecer, ainda vai para a internet e começa a criticar a modalidade, começa a fazer umas comparações que não tem cabimento, com o futebol masculino, por exemplo. Então, eu já começo esse vídeo trazendo números e dados. Aliás, tudo que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje não é nada que eu inventei ou tirei da minha cabeça, tá? Eu fiz uma pesquisa, é um estudo, tem números e vou trazer as referências também. Então, assim, antes de falar qualquer coisa, procure saber se aquilo é verdade, se aquilo é real, ou a história, né? Porque o futebol feminino hoje, estamos em 2026, se encontra num momento muito ímpar e importante. Ano que vem, 2027, o Brasil vai ser sede pela primeira vez da Copa do Mundo Feminino, sendo o primeiro país da América do Sul a sediar o evento, que é o quê? O maior evento da modalidade. Então, antes disso acontecer, teve uma história muito triste e que terminou e começou uma nova era. Então, basicamente, teve esses anos de restrições em todos esses países que eu citei, até que a FIFA assumiu. E aí eu vou contar para vocês como que desenrolou, como que começou a Copa do Mundo. Então, antes ainda da FIFA começar a desenvolver torneios para mulheres, existem registros do ano de 1970, que foi disputado um campeonato na Itália, e 1971 no México. Nesse campeonato que aconteceu no México, aliás, o Estádio Azteca, que é um estádio histórico do México, foram registrados mais de 100 mil pessoas assistindo a final, que foi entre México e Dinamarca. Isso em 1971. Tá? Então, durante um longo período não há registros de torneios, de competições, porque de fato levou um tempo para que a modalidade pudesse crescer, se desenvolver, e ainda está em desenvolvimento, né? Basta dizer. Então, basicamente, para a primeira pergunta que eu fiz, quem não viu a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Tu sabe quando foi a primeira Copa do Mundo de futebol feminino? A primeira Copa do Mundo de futebol feminina foi realizada em 1991. Isso mesmo, 1991. Exatamente 20 anos depois desse registro de 100 mil torcedores lá no México. Então, se a gente for
pegar para analisar, são 35 anos. A primeira Copa do Mundo feminina foi realizada 35 anos atrás. E hoje a gente teve, aliás, desde lá, foram 9 edições. E ano que vem, em 2027, teremos a Copa do Mundo número 10, que será no Brasil. Marcante demais, né? Bom, eu vou compartilhar com vocês em algum lugar aqui na tela uma tabelinha sobre os anos e onde aconteceram, mas basicamente, em 1991, o campeonato aconteceu na China e contou com 12 seleções. No passar dos anos, já em 1999, foi nos Estados Unidos e tem um registro de 90 mil torcedores em um dos jogos, na final. Em 2015, a gente começou a perceber uma mudança, né? A competição aconteceu no Canadá e já foram 24 seleções participantes. Perceba, em pouco tempo a modalidade já foi evoluindo, o torneio já foi aumentando. Para em 2023, que foi a última edição, na Austrália e Nova Zelândia, se totalizando 32 seleções participantes, que é o modelo padrão até então no masculino, né? Até a última edição foram 32 seleções, essa edição do masculino que aumentaram o número de seleções, mas na última edição, então, da Copa do Mundo Feminina, que teve a participação de 32 seleções. O quanto isso é significativo. Pensa, foram 30 anos, né? Eu não sou muito boa da matemática, mas assim, levou 30 anos para que a Copa do Mundo tivesse uma abrangência, uma abertura tão grande e ainda está em processo, né? Então, olha, impressionante. E agora, quanto ao público nos estádios, tá? Eu trouxe também alguns dados que são bem impressionantes, pelo menos ao meu ver. Em 1991, ou seja, na primeira edição da Copa do Mundo, o público total foi de 510 mil pessoas, tá? 510 mil pessoas. Já em 2015, 1,35 milhão, ou seja, já quase triplicou o público da primeira edição de 1991. E aí, aliás, em 2015 foi no Canadá, né? E aí eu acho assim, o grande boom aconteceu de 2019 para 2023. A 2019 foi na França e 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, como eu já comentei. Eu acho que quem aqui acompanha o futebol feminino vai lembrar dessa Copa de 2019, que tem uma fala muito forte da Marta no final do jogo, onde ela chora, se emociona e ela fala: a gente vai chorar hoje para rir depois. Né? Foi um momento muito marcante do futebol feminino mundial, principalmente do futebol feminino brasileiro, essa Copa de 2019. E, de fato, 2023 foi um impacto muito, muito maior em todos os sentidos. Né? Então, em 2019, o público nos estádios foi de 1,13 milhão. E já em 2023, meu Deus, é um número tão grande que eu não consigo dizer. Mas assim, 1.900.000 e tantos mil e tal coisa. Ou seja, quase 2 milhões de pessoas nos estádios para acompanhar futebol feminino. E agora eu vou abrir um parênteses. Até nem estava no script. Ano passado, para quem acompanha aqui no YouTube já deve ter visto, eu fui voluntária na Euro de 2025 na Suíça, a Euro de futebol feminino. E, inclusive, tem vídeo sobre aqui no canal, vou deixar o link abaixo. Eu me arrepio quando eu conto essa história, porque eu fui voluntária no estádio chamado St. Gallen, que sediou 3 jogos da fase de grupos, e dentro dessa experiência eu pude acompanhar 5 seleções. Deixa eu me lembrar. Polônia, Alemanha, França, Inglaterra e País de Gales. Todos esses clubes, todas essas seleções jogaram no meu estádio, no estádio que eu estava atuando. E, gente, em todos os jogos, simplesmente lotou o estádio.
E eu, como uma grande amante do futebol feminino, que acompanho, que vive o futebol feminino há anos, eu andar nos arredores do estádio e ver aquela galera, uma massa, uma galera de todas as idades vindo para o estádio para assistir o campeonato, para assistir o jogo, para torcer. Aliás, às vezes nem para torcer para a seleção, mas só para estar participando, sabe? Tinha criança, tinha idosos, uma galera, sério, foi incrível. Enfim, então eu consigo imaginar, quando eu trago esses dados, esses números de estádios lotando, que isso é uma realidade cada vez mais forte. E, aliás, eu tenho muita expectativa que no Brasil, ano que vem, os estádios estejam lotados para assistir os jogos, independente de quem esteja jogando. Claro que os jogos do Brasil, com certeza, 100% de lotação, mas a gente espera realmente que a galera compareça e assista, porque vão ser bons jogos. Fechando parênteses. Agora, voltando, em relação à premiação de todas essas edições de Copa do Mundo, eu vou deixar aqui para vocês um gráfico com os números, mas é impressionante. Assim, em quatro edições, o valor, né, da premiação para as equipes campeãs quase aumentou em 15 vezes. É surreal, é surreal. E agora, para exemplificar melhor, trazer mais alguns dados e informações aqui para vocês, vou compartilhar abaixo na descrição, vai estar o link de um estudo. O nome do estudo é World Trade Organization, que é uma organização da FIFA, tá? Publicou um estudo sobre a Copa do Mundo de 2023, tá? Que foi na Austrália, Nova Zelândia. Então, trouxe os dados esmiuçados de números do impacto social, econômico, de mídia, enfim. Eu separei alguns dados para compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, a audiência chegou a 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas geral, assim, né, assistindo aos jogos online de todo lugar do mundo. Então chegou a 2 milhões. Espectadores, né, torcedores, espectadores nos estádios. Foram 10 estádios que sediaram a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. E o público total chegou a 1,98 milhões. Ou seja, praticamente 2 milhões de pessoas indo aos estádios assistir aos jogos. Gente, isso é gigante. É um mar de gente, posso imaginar. Além disso, o impacto socioeconômico foram mais de 38 mil vagas de trabalho temporário durante esse período de Copa, que geralmente é um mês e pouquinho. E esses empregos adicionaram em torno de 932 milhões de dólares no giro econômico de Austrália e Nova Zelândia. Sensacional, né? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler o artigo em mais detalhes. E, de fato, são números astronômicos no crescimento da modalidade visível e tem muita expectativa nesse sentido. Outro ponto muito importante, também trazido por esse estudo, é o número de meninas praticando futebol de maneira organizada, né? Eles falam organizado, então, ou seja, meninas que fazem parte de clubes ou escolinhas. O número aumentou em 24% desde 2019, ou seja, de 2019 para 2023, esse número aumentou 24%. Isso é astronômico. Se a gente for parar para pensar, eu mesma, quando era nova, eu não tive acesso à escolinha de futebol feminino, né? Eu jogava com os meninos. Com o tempo que as coisas foram evoluindo, comecei a jogar com as meninas. Hoje, muitos clubes já dispõem de categoria de base. Aí vai desde sub-9, sub-10, depende do local, né? Aqui no Brasil, a maioria trabalha a partir do sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e o adulto, né? Vamos dizer assim, regulamentado. Não são todos os clubes que têm isso, mas eu já vejo um crescimento muito grande nesse sentido. Lá na Alemanha, por exemplo, onde eu estava até pouco tempo, a categoria feminina já começa no sub-9. Eu mesma fui treinadora de uma equipe de meninas, nossa, sub-9, elas tinham 6, 7, 8 aninhos, correndo atrás da bola, virando estrelinha, cambalhota no meio do campo, e tipo assim, se divertindo jogando futebol. Claro que
para essa idade, a abordagem é muito mais recreativa e tudo mais. Mas sensacional de ver que essas meninas têm uma caminhada. E ali, logo depois do sub-9, tinha o sub-11, o sub-13. Então as meninas, elas entram nesse ambiente de clube, começam a treinar e vão evoluindo e tudo mais. Não é por acaso que a Alemanha é uma das potências mundial de futebol feminino, né? Então, enfim. Ainda sobre o impacto econômico, nesse estudo foi registrado que a Copa do Mundo de 2023 gerou aproximadamente 1,9 bilhão em impacto na economia global. Ou seja, envolve muito mais do que os próprios países sede. Toda a questão de logística, de viagem, da torcida, das delegações, enfim, é um impacto, porque, querendo ou não, o turismo agradece, né? A economia agradece. Então, como é importante esse tipo de evento e como ele impacta além do que a gente está acostumado a ver, né? Então, assim, né, pessoal? De maneira geral, se a gente for considerar em um pouco mais de 30 anos, ou seja, 35 anos, 9 edições, a Copa do Mundo Feminina pulou de 12 seleções para 32, tá? De 510 mil pessoas para praticamente 2 milhões, alguma coisa está funcionando, certo? Aparentemente. Mesmo o alcance e a visibilidade em termos de audiência, de acompanhar, né, a Copa do Mundo de 2019, comparada com 2023, então, de uma edição para outra, quase duplicou. Então, algo de muito bom está acontecendo e eu estou feliz, estou muito feliz em ver o avanço desse cenário que só quem está no meio sabe o quão é penoso para conseguir, enfim, fazer o movimento e contribuir e fazer com que a modalidade evolua, né? E mesmo em termos de números, a premiação, né, dos campeões de 5,8 milhões foi para 110 milhões. Isso, se fizer uma conta ali, dá uma boa porcentagem de aumento, 1.000 e tantos % de aumento. Então, o que acontece? Eu não tô aqui para fazer comparativo com o masculino. Se foi isso que tu queria ver, tu vacilou. Não tô aqui para fazer isso. Até porque, como eu sempre digo, o futebol feminino e o futebol masculino, apesar de serem o mesmo esporte, são universos completamente diferentes. E entende-se, eu espero que com esse vídeo tu tenha conseguido acompanhar a evolução e a história do campeonato, né, da Copa do Mundo Feminina, que é uma jovem, né, 35 anos, né, 35 anos de história, jovem. Então, é importante a gente também ter esse conhecimento histórico do que representa uma Copa do Mundo. E nesse sentido, gente, calma. Nesse sentido, pela primeira vez na América do Sul, o Brasil vai ser a sede da Copa do Mundo. Gente, qual a chance? 10 edições, a 10ª edição vai ser no Brasil. Não poderia ser mais simbólico. Então, basicamente, o objetivo desse vídeo foi compartilhar com vocês sobre a história da Copa do Mundo, a história das mulheres no futebol, vamos dizer assim. E para finalizar, fica aqui o meu convite a todos vocês que chegaram até o final do vídeo, muito obrigada. Para além do like e do compartilhamento, espero que vocês tenham aprendido e curtido também saber essas informações, enfim. E agora é a nossa hora, é a hora de divulgar, de falar sobre o futebol feminino, de falar sobre a Copa do Mundo. O Brasil vai receber pela primeira vez de novo na América do Sul a Copa do Mundo. Serão 8 estádios que receberão jogos, 32 seleções participando, ou seja, teremos um boom na economia mais uma vez. Faltam 365 dias, um ano, contagem regressiva. Como eu sempre digo, quanto mais a gente falar sobre futebol feminino, melhor. Então, vamos fazer a nossa parte. O desenvolvimento da modalidade está acontecendo e a gente tem que contribuir como puder. Então, faça esse favor para mim e para a modalidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode se interessar e que não conhece o futebol feminino, que talvez tenha
goste de futebol feminino, mas não saiba, porque a gente precisa que as pessoas estejam sabendo que tem uma Copa do Mundo chegando no Brasil, e eu tenho certeza que a gente vai dar show, assim como as nossas gurias dentro de campo. Meu nome é Helena Miller, foi um prazer compartilhar tudo isso com vocês. Se inscreve no canal, compartilha e fica comigo, fica ligado que sempre tem coisa boa rolando aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!